Bom, gente, meu nome é Cláudio e eu vou estar com vocês para fazermos esse módulo de formação BPM Qualitor. Tá? Bom, vamos ver uma série de aspectos referentes à disciplina de BPM. Tá? Então, eu peço que vocês respirem fundo, fechem os olhos. Nós vamos esquecer um pouquinho o Qualitor nesse momento e vamos imaginar que nós somos gestores. Tá? Bateu a preocupação agora. Vamos imaginar que a gente tem ou uma área para construir, ou uma área para estruturar, ou recebemos uma área para conduzir. E por que eu falo isso? Porque BPM é uma disciplina de gestão. A BPM ela é muito melhor entendida quando nós somos gestores. Então, essa primeira parte do nosso curso, nessa primeira parte a gente vai falar muito sobre como se enxergam os processos, como se conduzem os processos. E esse material, ele é bastante acadêmico, ele não é um material tão técnico, tão voltado em Qualitor. Então, não se preocupem com itens que nós vamos ver hoje, durante essa primeira parte de introdução e durante os demais capítulos, se isso está contemplado, se a ferramenta faz ou a ferramenta não faz, tá? Porque é um material um pouco mais acadêmico. Por que eu quis colocar isso nesse treinamento? A gente sabe que até então a gente vinha implantando o ITIL nos clientes, certo? E a gente sempre implantou o ITIL e desde o começo a gente sempre sentiu necessidade de ter conhecimento em ITIL. Muitos consultores aqui fizeram formação em ITIL, buscaram certificações em ITIL, tiveram o conteúdo, tiveram a base para poder sentar junto com os clientes, discutir, criticar e estabelecer o melhor formato para implantar aquele processo que está sendo necessário. A ideia dessa formação BPM com esse material introdutório, esse material mais acadêmico, é justamente para isso, para que a gente forme também essa base de conhecimento em BPM. Tá? E depois, como se faz na ferramenta, exatamente igual a ITIL. Da mesma forma que a gente tem o conhecimento teórico do ITIL, conhecimento dos livros do ITIL, e observando isso, nós entendemos como que no Qualitor a gente faz essas implementações. No BPM a gente deve fazer a mesma coisa, entender o conceito de BPM, entender como se aplicam cada uma das disciplinas de BPM, como que elas estão estruturadas, para que quando a gente vier para o Qualitor a gente saiba como utilizar o sistema e entender o que já existe no produto, o que não existe ainda e como que a gente vai fazer esse processo de implantação e de consultoria. Tá? Então, introdução a BPM. Tá? Esse módulo ele se destina a abordar de forma bem abrangente e superficial. Eu vou fazer uma espécie de briefing a respeito de cada um dos capítulos do BPM e apenas sobre os capítulos mais importantes. Da mesma forma como no ITIL nós temos a biblioteca, e a biblioteca se divide em... Júlio até pode me ajudar, a biblioteca do ITIL se divide em Service Operation e... Service Design, Service Operations e depois não sei se Management também. E aí o catálogo entra em um dos livros. O que nós fazemos é estudar a parte principalmente operacional do ITIL, né? E todas as outras disciplinas a gente não entra tanto nesse foco porque elas dizem muito mais respeito à gestão dos processos de TI, análise financeira de processos de TI e assim por diante. Da mesma forma que no BPM, a gente vai se ater a alguns capítulos, que são os capítulos que dizem muito mais respeito à operação, como se operaciona, como se operacionaliza a BPM. Só que, como eu comentei antes, BPM é uma disciplina de gestão. Então, como uma disciplina de gestão, a gente não consegue fugir do aspecto de gerenciar, do aspecto de buscar melhoria, do aspecto de realizar análises. E isso vai ficar muito, muito claro quando a gente começar a passar por esses tópicos. Bom, gente, então, falando em BPM, por que usar BPM? Se a gente olhar essa imagem, a gente consegue ver o seguinte: BPM, nós devemos usar exatamente para isso. Tá? É muito comum nós estarmos acostumados a trabalhar com os nossos processos,
da forma como eles são, mesmo com as dificuldades que acontecem. E às vezes a gente está muito ocupado para enxergar como que as coisas podem melhorar. Então vejam só, eu tenho um bonequinho aqui empurrando um carrinho com roda quadrada. E chega um outro, eu tenho uma roda redonda aqui, vamos tentar melhorar esse negócio. Agora não dá, nós estamos muito ocupados, deixa a gente levar esse negócio aqui com essa roda quadrada mesmo, depois a gente vê isso. E o depois acaba não acontecendo. Então o BPM, ele ajuda nisso, ajuda a estruturar esse formato. Ele busca melhorar processos, ele busca trazer a empresa para um outro nível de patamar. Tá? Bom, quando falamos em BPM, uma das imagens que é mais comuns de se encontrar na literatura é essa imagem de um organograma, onde eu tenho uma estrutura geralmente hierárquica, tá, num organograma empresarial, subdividido em departamentos, subdividido em áreas, e cada área dentro de uma empresa, cada departamento tem as suas funções a realizar. Isso é normal de se enxergar. Acredito eu que todas as empresas tenham esse tipo de estrutura. E quando nós pensamos em processos, quando nós pensamos em gestão de processos, a gente para de olhar essa estrutura num formato tão segmentado. Tá? A gente chega a chamar isso de pequenos feudos dentro da organização, onde cada área está destinada a fazer o seu trabalho, mas sem considerar como que o trabalho começa, como que o trabalho termina. E falando em BPM, a gente tem processos que acontecem na organização e eles são executados por N áreas diferentes até ter a sua conclusão. Ou seja, os processos para o BPM, eles atravessam departamentos, eles atravessam áreas, eles atravessam funções e especialidades. Eles são processos que possuem um início no cliente e um fim também no cliente. Vejam isso que eu comentei agora. Um processo ele começa no cliente e ele termina no cliente. Um processo ele não acontece aqui num determinado departamento. O processo ele não acontece somente aqui numa determinada função. Uma pessoa, é difícil eu dizer que uma pessoa tem um processo. Eu tenho um processo e eu atuo nele. Não. Tu tem uma função ou tu faz certas atividades que correspondem a um processo como um todo. E esse processo ele atua em várias áreas, passa por várias especialidades e por várias competências dentro de uma organização. Quando a gente enxerga processo dentro de uma organização, a gente para de enxergar essas caixinhas todas isoladas como a gente vê aqui nessa estrutura de organograma. A gente passa a enxergar os processos se interconectando entre si e fazendo uma coisa muito importante que é entregando valor para o cliente. Tá, isso é a função principal do processo, é entregar valor. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre entrega de valor. Tudo tranquilo até aqui? Bom, gente, como eu falei, BPM é uma disciplina de gestão, tá? Mas antes de eu entrar em gestão de processos, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é gestão, tá? A gestão, ela pode ser representada por esse triângulo, onde é uma mistura de arte, ciência e habilidade prática. Por que a gente fala que gestão é a mistura dessas três competências? Porque, primeiro, gestão ela chega a ser uma arte, tá? Não do ponto de vista artístico, mas a pessoa que trabalha com gestão de processos, ela tem que ter, como o nome diz aqui, ela tem que ter visão, ela tem que ter insights, ela tem que ter percepções, e isso a gente tem com muita prática, que é a habilidade prática que também é necessária para uma função de gestor. E quando a gente consegue misturar, vamos dizer assim, a arte com a habilidade prática, a gente começa a trabalhar numa parte da gestão e começa a precisar de ciência também. Porque não basta a gente ter feelings e ter percepções sobre como certos aspectos ou como certas operações devem ser conduzidas. Também não basta só a gente conhecer a fundo como
um processo funciona, como uma determinada atividade funciona, se a gente não puder fazer uma análise crítica sobre as informações que estão sendo geradas, sobre as informações que estão sendo fornecidas para nós e conseguirmos unir todas essas competências em cima da nossa tomada de decisão. Então, gestão é nós conseguirmos alinhar o nosso processo criativo, o nosso processo de sentimento envolvido, o nosso processo nossa competência de visão sobre o futuro da minha responsabilidade, com o conhecimento sobre a área, o conhecimento sobre o processo no qual eu atuo, sobre o processo ao qual eu sou responsável, e também com análise crítica de informações. Tá? Tendo essas três competências, a gente pode sintetizar que gestão é a junção dessas três competências. E depois de entender o que é gestão, a gente passa a entender o que é processo. Como a gente viu no módulo anterior, a gente construiu um processo baseado numa série de atividades. E processo é exatamente isso. É um grupo de atividades realizadas em uma sequência lógica. Vocês viram que as atividades elas não estavam soltas. Não era cada um faz a atividade que melhor lhe convém. Não. As atividades elas estão todas organizadas numa sequência. Elas possuem essas sequências, essas flechinhas que interligam as atividades entre si, justamente para determinar onde começa, onde termina e por quais atividades nós devemos passar para cumprir esse processo. Então, sendo atividades realizadas em uma sequência lógica, com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo específico de clientes. Essa aqui é uma definição que vem do Hammer e do Schempp. Se vocês buscarem literatura a respeito de BPM, vocês vão encontrar muita coisa desses dois autores. Tá? Esses dois autores eles escrevem muitos artigos a respeito de BPM. E essa é uma das melhores definições que eu encontrei sobre o assunto. Tá? É uma definição simples, é uma definição bem prática sobre o que é um processo. Bom, gente, então, por que processos? Eu acho que a resposta ela é bem simples, tá? E a gente pode sintetizar de uma forma simples também. Processos bons deixam nossos clientes satisfeitos. Processos ruins deixam nossos clientes insatisfeitos. Não basta só ter processo. O processo tem que ser bom. E o processo ser bom não significa que ele é bom infinitamente. Ele é bom durante um tempo. Depois de um tempo ele passa a já não ser mais suficiente. E aí entra o que a gente chama de melhoria sobre o processo. Mas se a gente pensar por que uma empresa tem que ter um processo, e esse processo tem que estar bem definido e tem que estar bem alinhado com a estratégia da organização, é justamente por isso, porque esses processos eles têm que atender a satisfação do nosso cliente. Esse é a base fundamental do processo. E atender a satisfação do cliente ou deixar os nossos clientes satisfeitos é conseguir entregar valor, é conseguir fazer com que os clientes enxerguem que eu vou comprar determinado produto porque vale a pena comprar determinado produto. Eu vou comprar determinado produto não só porque o produto é algo que me necessita, mas porque tudo aquilo que vem agregado junto ao produto é o atendimento da empresa, é o processo de pós-vendas, é todo o processo de compra, todo o mecanismo que eu tenho de facilidades de contato com a empresa e de tratativas com ela, me mantém satisfeito. Então, às vezes, eu acabo optando por um produto de menor qualidade, onde eu tenho um melhor atendimento. Então, só qualidade de produto também não é suficiente para que a gente consiga entregar valor. Isso é uma união de vários aspectos, vários atributos que a gente tem que considerar quando a gente pensa em entrega de valor para um cliente. Bom, novamente eu venho falar a vocês que o BPM é uma disciplina. Tá? Ele é uma disciplina e não é uma metodologia. Por quê? Porque ele abre um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas. E ele não fica restrito a determinadas operações que podem ser conduzidas. Sendo uma disciplina, eu tenho todo um conjunto de opções para utilizar em determinados aspectos. Quando eu vou fazer melhoria de processos, quando eu vou fazer análise de processos, ou até quando eu preciso reinventar, quando eu preciso transformar processos dentro da empresa. E eu não tenho métodos dentro do BPM específicos para tratar cada um desses itens. Eu tenho métodos de outras, vamos dizer assim, outras disciplinas, outras metodologias que me auxiliam nisso. Então, em determinados momentos, eu posso buscar uma metodologia Six Sigma para atuar
num determinado processo da minha empresa. Em outro momento, eu posso buscar na literatura de Lean para melhorar um determinado processo dentro da minha empresa. Ou eu posso pensar em Design Thinking, ou eu posso pensar em várias outras coisas diferentes que podem me ajudar a fazer uma melhoria de processo, a transformar um processo, a melhorar a satisfação do meu cliente. Tá? O BPM ele não se restringe a métodos, ele não é uma metodologia, ele é uma disciplina mesmo. E aqui eu tenho um desenho de um processo. Esse processo aqui, por acaso, está desenhado no Qualito. Tá? E aqui eu tenho mais uma parte interessante, olha só. O BPM analisa a organização como um todo, através de atividades realizadas pela organização para entrega de valor. Entregar valor para o cliente significa fazer o cliente perceber que significa atender a um desejo do cliente em comprar um produto ou comprar um serviço. Por exemplo, eu vou no mercado e eu compro uma determinada marca de vinho. Por que eu gosto daquela determinada marca de vinho? Porque há atributos ali nessa marca de vinho que são valiosos para mim. Seja o nível de tanino do vinho, seja o frescor do vinho, seja as notas cítricas que eu gosto, ou sejam as outras notas a nível de carvalho que eu gosto. Quer dizer, tem certos aspectos, tem certos atributos naquele produto que para mim são valor. E aquela empresa oferece aquilo que realmente eu quero comprar. Então eu vou lá e compro aquele produto. Isso é valor, mas vejam, o valor ele não é entendido sob o aspecto de quem oferece o produto, mas sim sobre o aspecto de quem compra o produto. O cliente é que determina o valor sobre o produto. E a função da empresa, orientada a processos, é entender que aquele cliente quer determinados atributos no meu produto. E eu vou transformar esses atributos em valor. Nesse momento eu estou entregando valor para o meu cliente. Vocês entenderam? A visão é de fora para dentro e não de dentro para fora, quando a gente pensa em entrega de valor para o cliente. Bom, gente, quem usa BPM? Isso aqui é uma pesquisa recente, uma pesquisa de 2013. Tá? Eu falo que é recente porque essas pesquisas geralmente acontecem de 2 em 2 anos. Então a gente ainda não tem uma pesquisa de 2015 sobre isso. Vejam que menos de 1% das organizações nacionais do Brasil, menos de um ano, 32% das empresas com menos de um ano utilizam BPM como disciplina dentro da organização. Então, se vocês perguntarem se nós utilizamos BPM, não, nós não utilizamos BPM. Nós não temos formalizado entre nós uma cultura de trabalhar com BPM dentro da empresa. Nós estamos começando com isso. Então nós podemos dizer que durante alguns meses atrás nós viemos criando a cultura de BPM dentro da empresa. Tá, nós estamos mais ou menos aqui, ou começando a entrar nesse conjunto de empresas. E vejam que a gente está falando de um grupo grande, 32% das empresas usando o BPM há menos de um ano, 31% de 1 a 3 anos. Olha, mais de 50% das empresas no Brasil são recentes em BPM. BPM é recente. BPM é uma disciplina que chegou há pouco tempo, dentro do Brasil, principalmente. E não é uma disciplina que seja fácil de implantar, não é uma disciplina que seja fácil de aplicar. Ela primeiro tem que ser cultuada, ela tem que ser disseminada e ela tem que fazer parte da cultura da empresa, para que depois a empresa comece a trabalhar com gestão por processo. Bom, aqui eu coloco uma reflexão sobre BPM e sobre ITIL. Tá? Se nós enxergarmos ITIL dentro de uma organização e projetarmos ITIL dentro de uma estrutura, uma estrutura organizacional, dentro de um organograma, a gente vê que ITIL está aqui nessa mancha azul atendendo a área de informação, sistemas de informação e tecnologia da informação. A ITIL se concentra aqui. Até então, nós vínhamos trabalhando com Qualito bastante focados aqui, nesse segmento, atendendo TI. Tá? Eu sei que muita gente já implantou CSC, muita gente já implantou processos fiscais, processos contábeis, mas se olharmos o nosso hall de clientes, nós temos mais de 70%, 80% dos nossos clientes ainda bastante focados aqui, nessa área de TI. Tá? E quando a gente fala em BPM, em gestão de processos de negócio, a gente está saindo
dessa estrutura de TI e está abrangendo a empresa toda. A gente está abrangendo qualquer área da empresa. A gente está olhando para qualquer tipo de departamento, olhando seus processos de negócio e trabalhando com eles. Não só tecnologia da informação. Bom, um pouquinho de história sobre BPM, tá? Todo esse processo de busca de qualidade, busca de entrega de valor para o cliente, ele começou lá nos anos 80 pela gestão da qualidade total, também conhecida como TQM. Lá pelos anos 80 nós tínhamos uma situação onde o Japão produzia muita coisa. E ele produzia muita coisa ruim antes dos anos 80. Produzia aquilo que era de baixa qualidade. E isso era exportado para o mundo todo. Era normal tu pegar um produto japonês, né? E se a gente observar filmes mais antigos, a gente até vê esse tipo de situação em que alguém está com um produto, não funcionou, aí o cara vira made in Japan, só podia ser. Né? Isso é normal, porque o Japão ele produzia muita coisa de baixa qualidade. E nessa época eles começaram a trabalhar forte com gestão pela qualidade total. Começou lá no Japão, com métodos Kaizen, com métodos, com N outros métodos. O próprio 5S foi originado lá, tá? E eles conseguiram com isso fazer um salto de qualidade em todo o processo de produção japonês. Conseguiram criar hoje produtos ótimos que são feitos no Japão. Hoje nós temos excelentes produtos que são feitos lá, mas isso não era a realidade de anos atrás. Isso veio a acontecer depois da adoção de técnicas de TQM, de gestão pela qualidade total. Depois da qualidade total, começou-se a ver que, ok, nós estamos melhorando processos, a gente está conseguindo analisar o processo de produção de um determinado produto, a gente está conseguindo enxergar o que o cliente quer e a gente está conseguindo fazer aquele famoso PDCA. Lembram disso? Isso começou a girar constantemente, todas as empresas começaram a adotar e começaram a ver que, poxa, está funcionando, a gente está conseguindo melhorar os nossos processos, a gente está conseguindo analisar onde é que nós temos falhas, onde é que nós temos gargalos, nós estamos conseguindo ir lá e agir sobre isso, estamos conseguindo ganhar produtividade e eficiência e eficácia sobre os nossos processos. Legal. Só que acabou que não foi suficiente. Não foi suficiente porque as empresas viram que, por mais que elas conseguissem melhorar os seus processos, faltava uma coisinha, chamada inovação. Começou-se a ver que não basta só tu ficar melhorando e melhorando continuamente. Chega um determinado momento que a gente atinge um nível crítico e a gente precisa agora inovar, a gente precisa mudar. E aí se começou a estudar isso daqui, reengenharia de processos. Bom, então a gente vai pegar tudo que a gente tem hoje, a gente vai destruir e vamos começar do zero. Aí a reengenharia de processos ela foi muito boa para desmontar processos existentes, remontar, recriar esses processos, todos eles do zero, redesenhar todos eles, foco direto em custo, em redução de custo, nesse tipo de processo, de reengenharia de processos. E depois de um tempo se percebeu o seguinte, que legal, agora nós estamos transformando processos, nós estamos recriando tudo do zero, nós estamos criando coisas novas, mas nós estamos perdendo uma coisa muito importante, que foi o aprendizado que se obteve com os processos que foram melhorados. Ou seja, a gente teve todo um aprendizado, toda uma escada que a gente construiu e subiu, e de uma hora para outra a gente está destruindo todo esse aprendizado e criando algo novo e começando a evoluir em algo novo. Mas esse aprendizado aqui está sendo perdido. Não é interessante perder isso. E aí chegou o BPM. O BPM ele concilia essas duas informações. Ela concilia a melhoria contínua com a transformação de processos e o uso de inovação dentro de uma única disciplina. Foi chamado de a terceira onda, o BPM, com uma publicação feita pelo Howard Smith e Peter Thiel, se não me engano. Essa publicação foi a publicação que trouxe BPM para o mundo acadêmico e começou a cultuar essa disciplina dentro das empresas. Bom, gente, o BPM ele é bastante amplo, tá? E existem literaturas específicas para cada nível de maturidade que a gente quer atingir com o BPM.
Nesse começo, onde a gente está começando a emergir em BPM, nós estamos começando a entender como funciona, eu queria recomendar um livro para vocês, BPM para Todos. Esse livro do Garth Capote, ele está disponível na internet, basta buscar no Google e vocês vão encontrar o PDF dele. Ele é um livro público, o autor ele deixou o livro disponível para o público, vocês podem baixar e ler. É uma literatura divertida, é uma literatura simples, ele cita exemplos, é uma literatura muito bacana. Tu lê ele e tu chega a dar risada. Eu mesmo tinha capítulos que eu dava risada com o que o cara falava ali no livro. É muito legal. E ele explica exatamente assim, como funciona o entendimento de um processo de uma organização para gerar valor para o cliente. Imagine uma organização pública, um órgão público, tentando implantar BPM e gerar valor para o seu cliente. Ele fala sobre isso no livro. E tu dá risada. É muito legal tu entender como que o autor, com o conhecimento que ele tem sobre a disciplina, ele tenta aplicar o negócio e tu vê que realmente não é tão simples assim como parece. É bem legal, eu recomendo para todos, tá? Esse livro. E depois que vocês lerem esse livro, BPM para Todos, quiserem aprofundar um pouquinho mais, essa outra literatura do Garth Capote também, que é o Guia para a Formação de Analista de Processos, essa literatura também ela é bem leve. É uma literatura também bem descontraída e ela formata o processo de condução de trabalho de um analista de processos dentro de uma organização. Tá? Como que ele vai analisar processos, como que ele vai mapear processos, como que ele vai entender o que precisa ser melhorado. É uma literatura também excelente. Por recomendação, eu recomendo a vocês, leiam esse daqui primeiro, dá para ler em 3, 4 dias, tranquilo, e depois podem partir para esse guia de formação de analista de processo. Tá? Esse aqui não está disponível, ele tem que ser adquirido, mas tem em todas as livrarias do Brasil. Então, falamos sobre uma literatura recomendada. Agora, o BPM também tem uma literatura oficial, que é o BPM CBOK. Esse livro é a literatura oficial do BPM. É como se nós olharmos para o PMI e enxergarmos o PMBOK, que é o livro de referência do PMI. Aqui nós estamos falando do livro de referência, a literatura oficial da disciplina BPM. Tá? Esse livro ele somente é fornecido para quem efetua o processo de certificação em BPM, mas se vocês consultarem na Amazon, ele está disponível à venda. Eu não consigo explicar para vocês direitinho como funciona esse processo. Ele somente está disponível para quem participa da certificação, mas tu consegue comprar na Amazon. Eu mesmo comprei na Amazon, recebi o livro. Então eu não sei dizer como é que eles fazem esse tipo de segmentação. Tá? E esse livro, ele é um livro grande, ele é um livro bastante completo, ele aborda todo o conteúdo que diz respeito a BPM e é através dele que se obtém a literatura para se fazer certificações de Business Process Management. O que ele aborda? O livro CBOK, ele é dividido em capítulos de perspectiva organizacional, são muito voltados para as áreas de gestão, e capítulos voltados para a perspectiva de processos. Nós vamos trabalhar aqui, tá? Na perspectiva de processos. Então a gente vai ver gerenciamento de processos de negócio, modelagem de processo, análise de processo, desenho de processo, gerenciar desempenho de processo, como fazer transformações de processo e tecnologias BPM eu deixei de fora desse nosso treinamento porque senão ele ia se tornar muito extenso. Tá? Então esse capítulo eu deixei ele de fora. Eu até cheguei a montar ele, mas eu vi que não vai dar tempo, vou deixar de lado e vou trabalhar mais naquilo que é mais importante para nós. Tá? Bom, falando na estrutura de níveis de BPM. Quando a gente enxerga uma organização, a gente tem que olhar para ela sob 2 aspectos. Tá? Primeiro, para onde essa organização quer ir. Então, quando a gente tenta olhar para a empresa sobre esse aspecto, para onde a organização quer ir, a gente olha um carinha chamado mapa estratégico. Nesse mapa estratégico, nós temos ali toda a visão de futuro da empresa, nós temos então também a missão da empresa, nós temos os resultados que a empresa quer atingir
nós temos as ações que estão planejadas para essa empresa executar para atingir os seus resultados e cumprir a sua visão, certo? Vocês já viram um mapa estratégico, ele está disponível aqui no corredor, o mapa estratégico da Qualiqa, e isso mostra para onde a empresa quer caminhar, tá? Além do mapa estratégico, nós temos uma outra ferramenta que se chama cadeia de valor. A cadeia de valor, ela representa o que a empresa faz. Então vejam, para onde a empresa quer ir é o mapa estratégico. O que a empresa faz é a cadeia de valor. A cadeia de valor, ela organiza os processos dentro de uma empresa. Ela cria níveis de visão macro sobre os processos que a empresa atua, sejam processos que nós chamamos de processos primários, ou seja, aqueles que estão diretamente voltados à entrega de valor para o cliente, ou os processos de apoio, que são aqueles processos que existem para auxiliar os processos primários a efetuar a entrega de valor, ou os processos de gestão, que são aqueles processos que analisam, verificam e conduzem os demais processos dentro da organização. Tudo isso é visto dentro de uma cadeia de valor. Tá? Existe um autor chamado Michael Porter. Esse autor, ele é muito conhecido pelas literaturas a respeito de cadeia de valor. Ele é a referência mundial sobre esse assunto. E Michael Porter desenvolveu um mapa de cadeia de valor que é mais ou menos nesse sentido, aonde eu tenho elos desenhados bem nesse formato, que representam meus processos primários dentro de uma empresa, e eles estão organizados desde o marketing, a produção, pesquisa e desenvolvimento, e vamos falar distribuição. Tudo aquilo que está relacionado com entregar valor para o cliente. Dentro desses processos, além desses processos todos, nós temos os processos de apoio que existem dentro de uma empresa, como, por exemplo, recursos humanos, TI. Cláudio, TI é processo de apoio. TI é processo de apoio. TI dentro de uma organização, ele está lá para apoiar os processos primários a entregar valor para o cliente. Então, vamos pensar numa fábrica de tratores. A função principal dessa fábrica é produzir trator de boa qualidade, entregar esse trator para o cliente e proporcionar um pós-venda e uma garantia sobre esse produto. A TI, ela está ali para auxiliar isso, para fornecer informações, fornecer infraestrutura, fornecer software e prover dados para que esses processos aconteçam. Então, todos esses processos de apoio ficam organizados dentro dessa estrutura de cadeia de valor. RH, TI, vamos falar aqui em compras, fiscal, financeiro, vou colocar outro aqui, tributário, ok? E depois, sobre essa cadeia de valor, eu tenho os processos de gestão, por exemplo, gestão de operações, gestão de serviços e assim por diante. Nós acabamos de desenhar aqui uma cadeia de valor de Michael Porter para uma empresa. A cadeia de valor de Porter, ela aplicada a uma empresa, aplicada a outra empresa e assim por diante, poucas coisas mudam. Tá? É claro que se eu sou uma empresa de RH, o RH deixou de ser apoio, passou a ser processo principal. Se eu sou uma empresa de TI, TI é processo principal, não é mais processo de apoio. Mas toda empresa tem marketing, toda empresa tem compras, toda empresa tem uma linha de produção ou uma linha de entrega de serviços. Toda empresa, ou quase todas, tem uma área de P&D que faz algo nesse sentido. Toda empresa tem a distribuição, tem a entrega do produto, certo? Então, a ideia de Porter, quando criou o conceito de cadeia de valor, foi exatamente esse: estabelecer uma visão macro sob o aspecto de um framework que possa ser utilizado em outras empresas com poucas adaptações, e ali elas conseguirem enxergar todos os seus processos de gestão, seus processos primários e seus processos de apoio. Para que serve isso? Isso serve para que a gente possa ter uma reflexão sobre como funciona uma empresa. Quando
grupos de gestores, quando nós nos reunimos e começamos a falar sobre a empresa, para entender ela, a gente começa a desenhar a cadeia de valor. Quando a gente faz isso, a gente começa a entender que marketing fornece informações para a produção, que fornece informações para pesquisa e desenvolvimento, que fornece informações para a área de distribuição, que fornece dados para outras coisas. Tudo começa a ficar desenhado, tudo começa a ficar alinhado. Cadeia de valor é um modo de se entender como funciona a empresa. Por que isso é importante? Vocês são um cliente. Vocês têm que entender como o cliente funciona para poder implantar os processos. Certo? Se nós fôssemos consultores de BPM, não consultores de implantação quality, nós teríamos que implantar os processos e orientar o cliente a fazer o processo da melhor forma possível. Temos que ser críticos a ponto de convencer o cliente que esse processo ele não está entregando valor, ou esse processo está entregando valor, ou mais, esse processo pode não estar alinhado com o planejamento estratégico da empresa. Então, vocês vejam que a gente está olhando vários aspectos diferentes de uma organização para entender aonde esse processo se encaixa, por que esse processo tem que ser melhorado, quanto vai custar para melhorar esse processo e se ele realmente é uma atividade estratégica para a empresa, ou ele pode ser eliminado. Vocês entendem a importância disso? Conhecer a empresa, como ela funciona. Existe um método para isso, se chama cadeia de valor. Quando a gente faz isso, cria a cadeia de valor de uma empresa, a gente começa a observar que, bom, marketing é um macro processo que possui N outros, é um elo da cadeia de valor que possui N outros macroprocessos dentro dela. E se eu abrir esses macroprocessos que existem dentro de marketing, eu vou chegar a outros processos que existem dentro de marketing. E por sua vez eu vou chegar a subprocessos dentro de marketing que vão me abrir as atividades que existem dentro da área de marketing. Então, por exemplo, ou melhor, dentro da gestão de marketing. Por exemplo, nós temos um processo dentro da empresa que nós chamamos de oportunidades comerciais. Oportunidades comerciais é um processo que podemos considerar que ele está dentro de um macroprocesso da área de marketing que diz respeito a vendas. E esse processo de oportunidades comerciais, ele tem N subprocessos dentro dele que corresponde desde o mapeamento da oportunidade até a venda, até o faturamento e até, por que não, o comissionamento. E dentro do comissionamento eu tenho várias atividadezinhas que dizem respeito a preencher uma planilha de comissionamento, calcular o valor de comissionamento a ser oferecido e realizar o pagamento dessa comissão de uma venda efetuada. Vocês viram como a gente vê a empresa de um formato bem macro, sob o aspecto de cadeia de valor, e começa a abrir todos esses elos, chegando até o nível de atividades dentro de uma empresa. Empresas, organizações mais maduras, que possuem escritórios e processos, como um departamento, como uma área estabelecida dentro da organização, eles trabalham em cima disso. Eles trabalham em cima da cadeia de valor, eles trabalham em cima dos mapeamentos das atividades para identificar onde que eu tenho gargalos, onde que eu tenho atividades desnecessárias, onde que eu tenho atividades repetitivas dentro da minha empresa como um todo e começar a fazer o trabalho de otimização, de melhoria de desempenho, melhoria de resultados. Tá? Por isso que é importante conhecer a empresa e conhecer ela sobre dois aspectos. Conhecer ela, como ela funciona e para onde ela quer ir. Entenderam? Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, a gente falou um pouquinho sobre classificação dos processos. Aqui eu tenho uma imagem que mostra a cadeia de Porter, onde eu tenho os processos primários, os processos de suporte e os processos de gerenciamento. Processos de suporte são o que eu comentei a respeito de processos de apoio. Tá? Esse rapaz jovem aqui é o Michael Porter. E aqui nós temos cadeia de valor de Michael Porter. Vejam, esse mapa de cadeia de valor
nesse mapa de cadeia de valor, nesse framework, ele deixou de fora os processos de gestão. Cada empresa entende seus processos de gestão da forma como ela quiser projetar eles. Porém, esse modelo ele pode ser aplicado com poucas variações. Ele é um modelo de cadeia de valor estendido. Isso significa que ele não atua só com aquilo que a empresa faz, mas também com o que a empresa se liga, seja com os distribuidores ou seja com os fornecedores. Por isso que a gente tem nesse mapa de cadeia de valor Inbound Logistics, que seria a logística de entrada dentro da empresa, seria os nossos fornecedores, nossa avaliação de fornecedores, nosso contato com os fornecedores, nosso processo de aquisição e compras de insumos e matérias-primas, tudo isso faz parte do processo primário, realizar a produção de um determinado produto. E depois eu tenho a linha de operações, Outbound Logistics, que seria a parte de distribuição, meus canais de vendas, todos eles estão aqui. Eles fazem parte da entrega de valor. Se eu comprar produto de má qualidade para processar e entregar o meu produto final, eu vou estar entregando um produto final de baixa qualidade. Se a minha entrega, se meus distribuidores, se meus canais não estiverem capacitados, não estiverem fazendo um bom trabalho, vai afetar a entrega de valor do meu produto também. Então, por isso que eles devem estar inseridos dentro da cadeia de valor. Eles devem ser mapeados e devem ser analisados em conjunto com todos os processos dentro da empresa. Ele separa uma área específica para Marketing e Sales. Quando vocês lerem literaturas sobre BPM, e vão se deparar muito com Marketing, tá? Marketing, nas literaturas principalmente estrangeiras, a palavra marketing, ela não é como nós conhecemos aqui no contexto de publicidade e propaganda. Tá? Aqui no Brasil a gente pensa marketing, publicidade e propaganda, fazer logotipo, vamos fazer outdoor, vamos criar panfleto, vamos botar mídia para divulgar o nosso produto. Isso é marketing. Ok, aqui no Brasil. Mas fora, literatura estrangeira trata marketing como sendo todo o processo, não só de divulgação, mas o processo de venda e gestão comercial. Tá? Marketing é gestão comercial. Então envolve mapeamento de oportunidade de negócios, envolve forecasting, envolve pipeline comercial, envolve vários métodos de identificação de oportunidades e fornecimento do produto. Tudo isso é marketing. Tá? E também serviço ou produtos que são oferecidos pela empresa. Vocês conseguiram entender bem a ideia da cadeia de valor, a importância dela quando se tenta entender o que uma empresa faz? Ela existe justamente para isso. Raramente vocês vão chegar numa empresa, agora voltando a ser consultores de implantação, raramente vocês vão chegar numa empresa e vão pedir a cadeia de valor. Né? Aliás, nem peçam porque geralmente não vai ter. Tá? Raramente vão entregar para vocês a cadeia de valor e explicar como a empresa funciona. Vocês vão trabalhar em cima do processo específico, ou dos processos específicos onde vocês precisam fazer automação, onde vocês precisam atuar. Mas a área de BPM, a área de processos, que está entregando para vocês aquele processo que vocês precisam colocar na ferramenta, que vocês precisam fazer automação, essa área está preocupada com isso tudo. Essa área está preocupada com o que a organização faz e para onde ela tem que ir. Então, por isso que é importante que vocês conheçam de onde as coisas vêm. Tá? Bom, gente, falamos bastante sobre isso. Tá? Quando pensamos em BPM, o nosso foco principal é valor. Valor é o foco principal de um processo. Se o processo não entrega valor, ele não tem razão de existir. Se o processo não está destinado a fazer algo que o cliente olhe para aquela entrega e sinta vontade de comprar aquilo ou necessite daquilo, não tem por que esse processo existir. Ele se torna custo. Então, o foco principal de BPM é olhar os processos que a empresa faz, ver o valor que eles estão entregando para o cliente, perguntar para o cliente, isso é valor para ti? Tu compra por causa disso? Analisar o mercado, como ele funciona e identificar se os processos que estão sendo executados são realmente necessários para a empresa. Porque daqui a pouco esses processos eles não necessariamente precisam ser extintos, mas precisam ser transformados. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Porque eu tenho um trecho, um conceito que fala sobre o que é valor para o cliente.
né? Então, compreender como processos ocorrem nas organizações, buscar potencializar os benefícios advindos de sua adoção racionalizada, colabora na percepção de valor de produtos. Entender como os processos ocorrem, cadeia de valor, como a empresa funciona, por que os processos existem, né? Buscar potencializar os benefícios advindos, ou seja, eu tenho determinados valores ou determinados atributos de valor que existem dentro do meu produto ou do meu serviço. É nisso que eu tenho que focar, é isso que eu tenho que potencializar, né? Eu tenho uma fábrica de automóveis e as pessoas adoram o meu carro por causa da direção eletrônica, da direção hidráulica, que é uma maravilha. Legal? É nisso que eu vou me focar. É nisso que eu vou focar no meu departamento de marketing. Aquilo que gera valor para o cliente, aquilo que faz o cliente comprar. É isso que eu tenho que potencializar. Certo? Os outros atributos de valor, todos que são observados pelo meu cliente, neles eu preciso prestar atenção. Estou muito longe do meu concorrente, preciso aproximar esses atributos da minha competição. Então, entregar valor para o cliente é eu conseguir olhar todos esses atributos que eu entrego nos meus produtos, nos meus serviços e analisar o que eu preciso potencializar, o que eu preciso criar. Existe um método, a gente não fala sobre isso aqui no curso, mas existe um método chamado Matriz EREC. A Matriz EREC é um método que permite que a gente analise um produto ou um serviço e mapeie nesse produto ou serviço todos os atributos de valor que existem nele. Então, a gente falou sobre vinho agora há pouco, né? Um vinho, ele tem vários atributos de valor quando a gente pensa num produto como esse. Por exemplo, ele tem a garrafa. O cliente chega na prateleira, a primeira coisa que ele vê é a garrafa, né? Se é uma garrafa de plástico, eu nem compro vinho, né? Segundo ponto, se eu não conheço o vinho, a primeira coisa que eu faço é pegar a garrafa e botar a mão embaixo. Se tiver liso, esquece. Então não compro. Segundo ponto que eu olho, o rótulo. Cara, se o cara colou um rótulo lá com papel jornal ou alguma coisa parecida, cara, o cara está pouco investido na imagem dele, né? O vinho pode ser excelente, ok, mas isso aqui é atributo, os clientes olham para isso, né? Então rótulo também é uma coisa que faz parte do vinho, da apresentação dele em si. Vamos pensar aqui no... Rolha. Agora tem uma onda, né? É ecologicamente incorreto tu ficar utilizando as rolhas de cortiça, então entrou na moda. Agora vinhos europeus, todos eles estão vindo com rolhas sintéticas, né? Mas a rolha também é um atributo que era muito, muito notado quando a gente pensava em vinhos. Vamos pensar aqui no tanino, outro. Acidez, outra. Notas. A safra, ok? Né? Tudo isso são atributos de valor que eu tenho no meu produto, tá? Porque eu faço vinho. E aplicar a matriz EREC significa eu olhar para esses atributos de valor e identificar o que eu preciso fazer com eles a título de elevar certos atributos, reduzir certos atributos, eliminar certos atributos e criar certos atributos. Então, eu olho para os meus atributos que eu tenho hoje, vamos dizer que eu pego todos esses atributos, garrafa, rótulo, rolha, tanino, acidez e assim por diante. E pontuo para cada atributo uma avaliação. E aí, para isso, existem N técnicas diferentes, desde focus group até pesquisas de mercado, para determinar a avaliação que eu tenho sobre cada um desses atributos do meu produto. E aí eu descubro que a minha garrafa tem uma aceitação legal pelo mercado, o meu rótulo ele tem uma aceitação um pouco maior, a minha rolha é horrível, meu tanino ele está numa aceitação boa, a minha acidez ela está legal. E agora eu comparo com a concorrência, comparo com a minha competição, com meus concorrentes. E avalio como que eles estão nesse processo. Um está aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro está aqui.
e outro daqui. E aí, nesse processo de condução de uma técnica de matriz EREC, eu consigo verificar o seguinte, que tem certos atributos que eu preciso elevar para me tornar mais competitivo em relação a outros concorrentes. Outros atributos, eu estou dando muito valor, eu posso estar gastando muito com certos atributos que são desnecessários. Então aqui eu posso fazer um equilíbrio do custo que eu vou ter com a elevação de alguns atributos, reduzindo outros atributos. Eu posso perceber que tem atributos que o meu produto tem, que os clientes nem percebem, nem fazem questão de ter esses atributos. O meu vinho vem com lacinho. Ninguém está nem aí pro lacinho, né? Arranca fora, elimina esses atributos. E certos atributos que eu não tenho e eu posso vir a criar nesse processo de matriz EREC. Falando em vinhos, existe uma empresa que ela é citada, vocês já leram o livro A Estratégia do Oceano Azul? Tem uma empresa de vinhos chamada Yellowtail, é uma empresa americana de vinhos, e ela fez esse trabalho de mapeamento de matriz EREC para analisar o produto que eles estavam entregando em comparação aos seus concorrentes e observando o público que estava destinado a comprar esse produto. E eles começaram a fazer várias variações e chegaram num modelo onde eles criaram atributos de valor para o vinho deles voltados à refrescância. E com isso eles criaram uma linha de vinhos chamada Yellow Ale, voltada para o público jovem. Vamos pensar assim, parece um Keep Cooler, né? Fez o maior sucesso, é um dos vinhos mais vendidos que existem nos Estados Unidos, e o que eles tiveram com isso? Um case de inovação. Eles mudaram o produto deles, atendendo a um outro segmento de mercado, criando atributos de valor, né? Utilizando essa técnica de matriz EREC. Então, quando a gente fala em compreender nossos produtos, compreender nossos processos, potencializar eles, é exatamente isso, é a gente olhar tudo aquilo que a gente entrega e conseguir transformar isso, conseguir atender às necessidades dos clientes ou até mesmo criar inovações.